Até eu vou aproveitar que me animei um pouco aqui e vou para aquela, acho que da petição é isso, vou para aquela questão, a questão 1. Das questões aqui da prova prática, petição acabamos de falar. Acho que são 4 questões. A quarta questão que eu achei um pouco esquisita, né? Não sei se foi bem formulado. Mas no mais também não exigiram absurdos. Quer ver? Deixa eu ler aqui a questão 1. Vou pegar aqui, questão 1. Deixa eu achar. Questão 1. Marcelo, brasileiro, casado, advogado, residente domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, domicílio Rio de Janeiro, adquiriu um veículo 0 km em 2005, exatos 6 anos depois da aquisição do referido automóvel. Quando viajava com sua família em Natal, Rio Grande do Norte, o motor do carro explodiu. Que beleza! Nada como uma viagem, o motor do carro explodir. Uma delícia, né? Que gerou um grave acidente com sérias consequências para Marcelo e sua família, bem como para 2 pedestres que estavam no acostamento da rodovia. Apesar de ter seguido à risca o plano de revisão sugerido pela montadora do veículo, com sede em São Paulo, sede da montadora, São Paulo, tá? Um exame pericial do carro de Marcelo constatou claramente que o motor apresentava um sério defeito de fabricação, que provocou desgaste prematuro de determinadas peças e, consequentemente, a explosão. Aqui não é para fazer petição, é para responder. A respeito desta hipótese, responda fundamentadamente. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em que dispositivos do Código de Defesa do Consumidor você enquadraria a responsabilidade do fabricante do veículo? Então, veja. A FGV já disse para você que era para ir no Código do Consumidor. Quer dizer, nem isso você precisava ter. Apesar que era óbvio, né? Mas já facilitou. O que você ia fazer? Percorrer os artiguinhos do Código de Defesa do Consumidor para quê? Para achar os dispositivos. Eu queria que você achasse os dispositivos. Bom, eu fiz o meu tema de casa aqui, né? E, correndo os olhos no Código de Defesa do Consumidor, eu achei o artigo 6º, inciso 6, que reza: são direitos básicos do consumidor. Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos. Bom, isso é um dispositivo que encaixa. Talvez até tenha outros, mas eu, correndo os olhos aqui, foi isso que eu achei. E um outro, esse sim, penso, reputo, o mais importante, que é o 12. O 12 do CDC, que diz assim: o fabricante, o produtor, o construtor nacional, o estrangeiro, o importador responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, blá, 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 blá. Ou seja, está aqui, encaixa aqui. Qual que era a pergunta? Volto na pergunta. Em relação aos danos sofridos por Marcelo e seus familiares, em que dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se enquadraria a responsabilidade do fabricante? Eu encaixaria no 6º inciso. Vou ver de novo o inciso aqui. Inciso 6 e 12. Tá? Cabeça do 12. É isso. Tá? Os dispositivos, penso eu, seriam estes. Bom, e a questão B, a questão 1B. O fabricante pode, com êxito, porque poder alegar, todo mundo pode qualquer coisa, qualquer besteira. A questão é: o fabricante pode, com êxito, alegar ter se escoado o prazo prescricional, porque mas faz um tempo desgraçado que o cara comprou, né?
6 anos depois que ele adquiriu, Bom, se você continuasse percorrendo os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, você ia encontrar o artigo 27, que diz assim: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 3 desse capítulo. Bom, só para dizer, é claro que aquele dispositivo que eu li ali antes, o 12, é fato do produto, né? Não é vício do produto, é fato do produto. E é 5 anos a prescrição. Pô, mas 5 anos? Professor, 5 anos, já faz 6. Mas se coloca no lugar da vítima do dano, que é o Marcelo. Não só o Marcelo, né? Teve outros que tiveram dano, mas enfim. Se coloca na posição da vítima. Se cogita de prescrição antes do evento danoso, não faz sentido, né? É claro que é do evento danoso. Mas o CDC é mais específico ainda quando diz que esse prazo de 5 anos se inicia, a contagem do prazo, a partir do... Está no artigo 27, parte final. A partir do conhecimento do dano, claro que ele conheceu na hora do dano, e de sua autoria. Bom, então, quando ficou constatado que foi o defeito no motor, lá, aquele defeito que produziu a explosão e que, portanto, causou dano, ali começou a correr, ali é o termo inicial do prazo prescricional, que nesse caso, de fato, do produto, do serviço seria a mesma coisa, é de 5 anos. Então, é claro que não houve a prescrição. Então, a resposta, com base no artigo 27 do CDC, a resposta para mim, o fabricante pode, com êxito, alegar ter esse quadro prescricional? Não, com êxito não, porque o artigo 27 deixa claro que o prazo prescricional é de 5 anos e ele tem termo inicial a partir do momento em que a vítima conhece o dano e conhece o autor do dano. Ali é o termo inicial. Me parece que até é bastante razoável e é isso que, se não tivesse escrito isso na parte final, é isso que o intérprete deveria fazer, né? Mesmo que não tivesse escrito. Mas tá. Então fica fácil para responder. Bom, e ainda na questão 1, a letra C de sapato. Né? C de sapato. Os terceiros lesados, 2 pedestres, pelo acidente provocado pela explosão, podem se valer das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para pleitear eventual recomposição dos danos sofridos? Valia 30 décimos esse assertivo aqui, hein? Essa questão. Será que o terceiro, o que ele tem a ver? Ele não tem relação nenhuma com o fabricante do produto? Ele não comprou o produto, não tem nada com... Como que ele vai se valer do Código do Consumidor? Ele não é consumidor? Ah, mas aí que tá, né? Quando a gente estuda lá o direito do consumidor, uma das coisas que a gente estuda chama atenção realmente. Aliás, acho que estuda até na cadeira de responsabilidade civil. Geralmente, eu imagino que o professor talvez até comente também, porque é um caso curioso, né? Existe, nossa, se você continuasse a ler o CDC, né, você fosse ler o CDC, você encontraria o artigo 17, que diz o seguinte: para os efeitos desta seção, e o fato do produto está aqui, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Bom, então, todas as vítimas do evento equiparam-se a consumidores. Então, os pedestres que sofreram danos em função da explosão do veículo, do motor veículo, né, eles podem sim se valer das normas do Código de Defesa do Consumidor para obter o ressarcimento dos seus danos. Enfim, para serem indenizados. Por quê? Porque o artigo 17 assim permite. Esses terceiros, né, são vítimas equiparadas ao consumidor.
para fins de responsabilidade civil, nesse caso aqui, do fabricante. Tá? E por fim, e daí por hoje chega, que agora eu vou querer dormir um pouco mais, e por fim, ainda na questão 1, a letra D dizia assim: Marcelo poderia, o comprador veio, Marcelo poderia propor ação de responsabilidade civil da empresa fabricante. Responsabilidade civil do fabricante. Na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Poderia propor no Rio de Janeiro? Sim ou não? E na cidade de São Paulo? Sim ou não? Bom. Resposta. Que eu fiz meu rascunho aqui. No Rio de Janeiro, sim, porque tem um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, que é o 101, que diz que a ação de responsabilidade civil, sem prejuízo no disposto no capítulo tais, serão, nas ações de responsabilidade civil, serão observadas as seguintes normas. E reza o 1, inciso 1. A ação pode ser proposta do domicílio do autor. E isso tem a ver com a facilitação da defesa do consumidor em juízo, que aliás tem um outro artiguinho que também fala, de repente até era de buscar e citar também, mas tem essa regra explícita. Eu acredito que se você citar esse aqui já vai dar boa. Então, sim. E em São Paulo? São Paulo é o domicílio do réu, do fabricante. Então, pela regra geral lá das ações pessoais, que é o domicílio do réu, a regra geral é claro que pode, até porque você estaria facilitando a vida do réu. Não tinha razão nenhuma para não se admitir que a ação tramitasse lá. Aí, nesse caso, se aplicaria aquela regra geral do CPC, que está no artigo 94. Tá? Por essas e outras, você vê assim, claro, daqui a pouco daria um pouco de trabalho para você responder, né? Reler, rememorar essas disposições do CDC, do próprio CPC e tudo mais. Mas não era um bicho. Não era um bicho de 7 cabeças. Tinha umas 5 ou 6 cabeças, não 7, né? Eles podiam ter complicado muito, se eles quisessem. Né? Eu, sei lá, lá na petição lá, eu fiquei imaginando, né? Como que eu complicaria? Naquela do usucapião, por exemplo, na petição lá do usucapião, no caso do usucapião, eles podiam ter colocado um confinante que fosse a União Federal fosse vizinha do Norberto. Para quê? Para você ter que pensar, bom, não é o caso de Justiça Federal, daí teria que ter outros elementos na ação, mas eles podiam colocar, por exemplo, posicionando numa cidade maior, até as pedras da rua sabe que existe vara federal, né? Curitiba, por exemplo, sei lá, e exigir que você dirigisse para a Justiça Federal, porque daí, em razão do interesse da União, a competência seria atraída lá para a Justiça Federal. Mas não fizeram isso, fizeram feijão com arroz. Né? Aqui também, eles podiam ter complicado essa questão. Podiam ter envolvido, por exemplo, a concessionária onde ele teria comprado. Né? E eu até anotei aqui, né? Pedir, por exemplo, se a concessionária poderia ser responsabilizada pelo prejuízo, pelo dano. Né? Às vezes, a gente introjeta tanto a responsabilidade do fornecedor, solidária, não sei o que é realmente, em alguns casos por isso, o produto, né? A responsabilidade é solidária, do fabricante, do importador, etc, etc, etc. Mas no fato do produto, não é. Né? Então, no artigo 13 do CDC. Eu só para dizer, gente, só para dizer o seguinte, que não era o bicho. Prova. Não era o bicho. Bom, feitas essas considerações sobre a petição e sobre a questão 1, eu vou, se der tempo antes do dia 5 de novembro, que vai sair o gabarito oficial, o padrão oficial da resposta, eu
gravo mais algumas coisas sobre as outras questões também, para ver depois se eu teria ido bem ou não também na prova, né? Vai que eu errei tudo, né? Então, mas tá aqui documentado. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu acho que é hora de dormir, né? É o que eu tinha para falar para você. Eu acho que agora eu vou dormir um pouco, tá, gente? Gente, um abraço para vocês. A gente se vê por aí. E ó, de olho, hein? Fique de olho, sempre de olho. Abraço. Tchau.